Imagina que, um dia, tudo dá errado em uma missão espacial. Não é pane leve, não é erro de sensor, não é alarme falso, o ônibus espacial está danificado em órbita, não pode voltar para a Terra e não existe cápsula de escape esperando do lado de fora. A única coisa entre você e o vácuo absoluto é uma esfera branca, pequena demais para o seu corpo, criada justamente para o pior dia da vida de qualquer astronauta. A ordem que chega pelo rádio é curta, fria e direta. Entra na bola. É assim que você vai tentar sobreviver. O mais perturbador é que isso não é ficção científica. Esse plano existiu de verdade. Durante anos, a NASA considerou trancar astronautas em posição fetal dentro de um casulo inflável para tentar salvá-los no pior cenário possível. Esse objeto tinha um nome oficial, Personal Rescue Enclosure, mas o apelido que pegou dizia mais sobre o que ele realmente era: a bola de resgate. Ela não aparecia em comerciais, nem em discursos otimistas sobre exploração espacial. Ficava escondida em relatórios técnicos, fotos de treinamento e conversas de bastidor. A ideia era simples e assustadora ao mesmo tempo: transformar uma pessoa na menor nave espacial do mundo, um corpo selado em tecido, com oxigênio contado e nenhum controle sobre o próprio destino. Neste vídeo, você vai descobrir por que essa esfera foi criada, como ela funcionaria em um resgate real, quais eram os riscos que ninguém queria admitir em público e por que ela acabou sendo abandonada antes de voar em uma missão. Em resumo, a NASA chegou ao ponto de te trancar dentro de uma bola, porque o ônibus espacial era muito mais perigoso do que parecia. E o jeito como essa história se desenrola é tão estranho e tão assustador que você provavelmente nunca mais vai olhar para uma nave espacial do mesmo jeito. O ônibus espacial nasceu para ser um símbolo de futuro, reutilizável, elegante, quase um avião que cruzava o espaço. Nas imagens oficiais, tudo parecia sob controle. Lançamentos perfeitos e astronautas sorrindo, a Terra azul girando pela janela. Mas por trás desse glamour, os engenheiros sabiam a verdade. O sistema era extremamente complexo. Os motores, tanques externos, azulejos térmicos e estruturas frágeis. Bastava um detalhe falhar, no lugar errado e na hora errada, para transformar uma missão científica em um desastre orbital. E havia um problema ainda mais desconfortável. No início do programa, nem todos os astronautas usavam trajes espaciais pressurizados. Em várias missões, parte da tripulação vestia apenas roupas de voo, sem proteção real contra o vácuo. Isso criava uma divisão invisível dentro da cabine. Alguns tinham proteção, outros dependiam completamente da nave. Quando a pergunta finalmente se impôs: e se o ônibus ficar preso em órbita, vivo, mas incapaz de voltar menos à NASA? Percebeu que não tinha uma resposta confortável. Se não dava para criar um sistema de escape completo para todos, restava pensar no mínimo possível, o menor veículo imaginável para envolver um ser humano. Foi assim que surgiu a esfera. Inflável, compacta, relativamente leve. Um plano extremo para um cenário extremo. E o que torna essa ideia realmente assustadora não é só quando ela seria usada, é como ela funcionava. Por fora, a esfera parecia simples, branca, arredondada, com uma pequena janela transparente. Por dentro, era engenharia no limite. Uma camada interna de uretano para segurar o ar, uma malha de Kevlar para resistir a rasgos e por fora, Nomex, o mesmo material usado em roupas de bombeiro para lidar com variações térmicas. Nada de estrutura rígida, nada de assento, nada de painel. Era, na prática, um saco de dormir espacial, inflável e profundamente claustrofóbico. A janelinha de Lechan tinha uma função específica: evitar que a pessoa enlouquecesse no escuro total. Mas ela também criava um efeito estranho. Você não via o espaço majestoso, via fragmentos, sombras, um pedaço da cabine, o braço de um colega passando. Para muita gente, isso é ainda mais angustiante do que não ver nada. O universo está ali, você é que não pode alcançá-lo. A entrada da esfera não tinha escotilha metálica, era fechada com um zíper reforçado. Isso significa que alguém do lado de fora precisava te trancar ali dentro. Puxar o zíper até o fim, conferir a vedação, conectar o oxigênio. Tecnicamente, funciona. Emocionalmente, é como ser colocado dentro de uma mala que só outra pessoa consegue abrir. E no espaço,
Qualquer falha não perdoa. Agora imagina o procedimento. O alarme toca, a cabine entra em modo de emergência. E chega o comando que ninguém quer ouvir. Hora de entrar na esfera. Você não caminha até uma cápsula confortável. Você se aproxima de um objeto pequeno demais. A instrução é direta. Encolha-se, dobre as pernas. Traga os joelhos ao peito. Um colega, usando traje espacial completo, te ajuda a encaixar ali dentro. Cuidado com cabos. Cuidado com mangueiras. Cuidado com o tempo. Quando seu corpo inteiro está lá dentro, vem o som que marca o ponto sem volta. O zíper correndo de fora para dentro. A luz muda, o eco da cabine some e o mundo se resume ao tecido grosso, à janelinha e ao barulho da própria respiração. O sistema de oxigênio entra em funcionamento. A pressão se estabiliza. Uma voz no rádio diz que está tudo certo. A partir desse instante, você não decide mais nada. Você não escolhe direção, nem velocidade, nem rota. Você deixa de ser astronauta, vira carga viva, um objeto em trânsito, mantido respirando por um sistema que você não enxerga. Dentro da esfera, existe um inimigo silencioso: o tempo. O sistema de suporte de vida foi projetado para cerca de 1 hora de oxigênio, 60 minutos. No papel, parece razoável. Na prática, cada respiração lembra que você está preso em um volume menor que o próprio corpo. Quanto mais o medo acelera o coração, mais rápido o oxigênio vai embora. Controlar o pânico deixa de ser psicológico. Vira parte do sistema de sobrevivência. Do lado de fora, o astronauta que te transporta também sente esse peso. Ele precisa se mover rápido, mas não rápido demais. Cada pequeno ajuste consome tempo. Cada correção de trajetória custa minutos preciosos. Não existe chão. Não existe referência fixa, só o vazio, cabos de segurança e, em alguns cenários, o braço robótico da nave ajudando a guiar a esfera. Qualquer erro pode gerar oscilação. Qualquer descuido pode mandar a bola para uma trajetória diferente. Esse é o risco mais assustador. A deriva no espaço, tudo que ganha movimento continua em movimento. Se a esfera se solta, não há propulsão, não há como corrigir. Quem está dentro não pode gritar, não pode se mover, não pode fazer nada, só percebe aos poucos que algo não está mais certo. A nave de resgate se afastando, o silêncio aumentando e o oxigênio continuando a cair. E tudo isso ainda é a parte simples. O verdadeiro dilema começa quando você lembra de uma coisa. Não é só você, cada astronauta precisa passar pelo mesmo processo, um por vez. Cada ciclo leva minutos. Forma-se uma fila invisível pela sobrevivência, alguém sempre será o último. Quem vai primeiro? O comandante, o ferido, o mais calmo, o mais apavorado. No espaço, isso não é filosofia, é matemática. É como evacuar um prédio em chamas usando uma única escada estreita. No papel, o plano existe. Na realidade, o fator humano pesa. Para quem é resgatado primeiro, o alívio vem misturado com culpa. Para quem espera, cada minuto dentro da cabine que está morrendo parece uma eternidade. A Personal Rescue Enclosure funcionava em cálculos e simulações, mas enfrentava um adversário poderoso, o medo humano. Isso nunca aparece em tabela. Relatórios mostram especificações perfeitas. Mas, nos bastidores, a esfera ganhou apelidos sombrios, não porque fosse feita para matar, mas porque a experiência em si já era aterradora demais. E então, vieram os piores dias do programa. Challenger e Columbia. Acidentes rápidos e violentos, impossíveis de contornar com qualquer plano improvisado. Em Challenger, o ônibus explodiu segundos após o lançamento, por causa de uma falha em um anel de vedação do foguete auxiliar. Em Columbia, um pedaço de espuma danificou o escudo térmico durante a decolagem e a nave se desintegrou na reentrada. Esses eventos forçaram a NASA a encarar uma verdade desconfortável. Não adianta criar um último recurso extremo se o sistema principal é arriscado demais. A resposta foi abandonar soluções improvisadas e voltar ao básico. Cápsulas menores, mais robustas, com sistemas de escape claros desde o lançamento, menos glamour, mais margem de sobrevivência. Hoje, quando você olha para cápsulas modernas como a Dragon ou a Soyuz, elas parecem simples, quase antiquadas perto do ônibus espacial.
Mas essa simplicidade é parte da segurança. Não dependem de uma bola inflável dentro de outra nave. Não dependem de zíperes no vácuo. Aceitam limites para proteger vidas. A esfera de resgate nunca voou. Nunca salvou ninguém, mas deixou um aviso poderoso. Mostrou até onde a criatividade humana vai quando o medo é grande demais. E até onde estamos dispostos a ir para continuar explorando o espaço. Agora, imagina você lá em cima. A nave não pode voltar. À sua frente, uma esfera branca prometendo 60 minutos de ar e nenhuma garantia. Além disso, você entraria ou acharia que esse é um limite que não deveria ser cruzado. Conta nos comentários o que você faria. Essa resposta diz muito sobre como cada pessoa encara coragem, medo e sobrevivência. Se esse vídeo te fez ver o espaço com outros olhos, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui a gente mostra o lado oculto da ciência espacial. E se você quer continuar nessa jornada de perigos silenciosos, o próximo vídeo é essencial. Um erro de apenas 1 grau na volta da Lua pode incinerar uma nave ou lançá-la para o vácuo eterno. Clica agora em O erro de 1 grau. Por que voltar da Lua é mortal? Porque no espaço, a distância entre o sucesso e a tragédia é menor do que você imagina.